encabulado, está assim na frente, está acostumado a ficar sentado em roda. Parece que a gente conhece mais do que vocês, e não é a realidade. Talvez de alguns um pouco mais, mas de muitos um pouco menos. Aqui? Esse aqui. Então, o tema que a gente pensou em falar hoje foi a questão da evolução da espécie humana, né? Como é que nós conseguimos chegar ao que nós somos hoje? E como é que isso vai se desenrolar, né? Segundo a ótica espírita, no livro dos Espíritos, a gente tem lá que diz que Deus criou um princípio inteligente, né? Esse princípio inteligente, ele não tinha informação nenhuma quando ele foi criado. Então ele era só um princípio, né? Aí esse princípio vem para a materialidade. E aí ele vai ter uma experiência. E depois de muitos séculos, muitos milênios, esse princípio se desenvolveu. Aonde? No reino mineral, né? Então, não é que a gente foi pedra, não é isso, né? Mas a gente era um princípio inteligente que estava experienciando junto ao material inorgânico, ou seja, aquele que não tem vitalidade, né? Tá. Aí a gente passou por um monte de experiências. Então você imagina um cérebro que não tenha informação nenhuma. Aí ele vai para um lugar e aí de repente aumenta a temperatura, abaixa a temperatura, aumenta a pressão sobre ele, diminui a pressão sobre ele. E vem a água e molha ele. Então, ele não tem consciência de que isso está acontecendo. Mas ele está aprendendo. O que é isso? Né? O que é uma pressão, o que é o calor, o que é o frio. E nós passamos por essa fase. E chegamos no que a gente chama de, a doutrina chama de reino vegetal. Então, esse princípio inteligente já tem conhecimento suficiente para montar um corpo de vegetal. Tá? Então, ele já tem informação para juntar no corpo do vegetal um monte de princípios inteligentes que estão vivendo no reino mineral. Porque o vegetal, o que é? É ferro, é zinco, é cobre, é magnésio. Tem um monte de elementos químicos que formam o corpo do vegetal. Como é que eles se juntam? Como é que as várias espécies de vegetais se formam? Tem que ter um princípio organizador disso. Que a matéria por si, ela ainda não tem ciência para fazer isso. Então, esse princípio inteligente que está montando um corpo de vegetal, conseguiu juntar aquele monte de princípio inteligente para formar esse corpo, que também já vão começar a ter uma experiência diferente. Porque agora eles vão ter contato com a energia vital. Ou seja, a matéria orgânica tem vitalidade. Ela tem uma... Qual é a diferença entre uma pedra e uma cenoura? A cenoura tem vida, não tem? Ela se desenvolve. Ela começa pequenininha, cria as raízes, levanta o caule e tal, aí depois lá embaixo ela vai formando a cenoura, não é isso? Tá. Ela está absorvendo elemento vital. Então ela tem. A pedra não. A pedra, do jeito que você puser, ela fica eternamente do mesmo jeito. Ela não vai crescendo. Não é isso? Então, o que diferencia uma coisa da outra? É a vitalidade.
né? Tá. Aí, esse princípio inteligente, que já tem condição de formar um corpo de vegetal, vai passar por um monte de experiências em diversos vegetais diferentes. Então, ele já vai adquirindo outros tipos de experiência, mas continua ainda um princípio inteligente. Ele está recebendo novas informações. Ele já mudou de patamar, né? Ele saiu de um patamar mais rústico, um patamar mais evoluído um pouco. Tá. Aí ele passa do reino vegetal para o reino animal. Então, o animal já tem uma estrutura bem mais complexa. É quase igual o nosso corpo, né? O animal tem fígado, tem estômago, tem rim, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem um monte de outras funções que o vegetal não tinha. Enquanto ele estava no vegetal, ele não tinha. Mas ele angariou conhecimento suficiente para conseguir montar um corpo de animal, né? Então aí ele vai ter as experiências enquanto animal. Qual é a diferença do vegetal e do animal? O animal anda, tem um princípio de pensamento, ele tem um princípio de raciocínio, né? O vegetal não. O vegetal anda também, mas olha só, como é que um vegetal anda? Ele cresce para cima, então ele se desenvolve. Então ele anda, ele sai de uma parte mais baixa e vai subindo. Agora, vocês já ouviram falar de pedra viva? Nunca ouviram falar de pedra viva? É só chegar no Google, põe lá, pedra viva. Vocês vão ver, tem um monte de coisas em pedra. Tem uma pedra que você parte ela no meio, ela é orgânica dentro. Por fora, ela é pedra. Por dentro, ela tem matéria orgânica. Então, a gente vê na natureza onde a evolução da espécie vai acontecendo. Já ouviram falar de árvores que andam? É um barato isso, né? Mas tem árvore que a raiz dela é aérea. Então, ela vai trocando de posição nas raízes e ela vai andando. É só colocar aí árvores que andam. Vocês também vão descobrir como é que é, né? Quando é que a gente vai pensar sobre isso? É muito difícil, né? Que não é um assunto que normalmente a gente passa no dia a dia da gente, né? Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente começa a passar por esses assuntos, né? E aí a gente sai, depois de um monte de experiência no reino animal, a gente vem para o reino hominal. E qual é a diferença dos dois? É a razão, é o raciocínio, é a capacidade de perceber a si mesmo. Eu, princípio inteligente, enquanto humano, eu consigo me reconhecer. Um animal não consegue fazer isso. Se você pegar um cachorro ou um gato e puser em frente a um espelho, ele não se reconhece lá, ele vai começar a brigar com a imagem que ele vê. Ele acha que é um outro ser que está ali, né, encarando ele. E o animal, quando você encara, ele é um instinto. Se você encara um animal, ele está achando que você quer atacar ele. Então ele ataca a gente. Então, eu sinto dizer, mas animal não tem sentimento. Nós é que colocamos sentimento na atividade do pet. Ele não consegue, ele não tem consciência de si ainda. Nós, princípio inteligente, só conseguimos consciência de nós mesmos quando a gente vem para a espécie humana. Aí nós conseguimos nos reconhecer como uma individualidade, né? Então, e aí é que começa o problema, né? Até aqui era só força. Agora, como humanos, nós temos um outro item que é a emoção.
nós conseguimos sentir, né? Então a gente consegue sentir a dor do outro, nós conseguimos sentir a nossa dor, né? E isso é que faz com que a gente cresça no estágio em que a gente está. Nós temos que começar a nos reconhecer emocionalmente. Deixar de reagir aos estímulos externos de uma forma automática. Quando alguém pisa no nosso calo, a nossa primeira ação é xingar a pessoa, né? Então vamos dizer aqui, não, tudo bonzinho, então não sei o quê, somos melhores pessoas do mundo. A gente saiu daqui, tem uma poça de água na porta do centro, passa um carro e joga água em cima de você, passa em cima da poça e joga. Qual é a reação que a gente tem? Já começa a xingar, coitada da mãe do cara, não tem nada com isso, mas já vai sentir alguma coisa, né? Então, a nossa evolução nesse patamar, ela precisa ser um pouco mais cuidada, né? A gente não é só mais instinto, a gente começa a ter a emoção e a razão desenvolvida. E então vocês vieram aqui fazer um tratamento espiritual, né? Uma das formas desse tratamento é o que chama hoje de fluidoterapia. Na minha época, quando eu comecei, chamava passe. Hoje é fluidoterapia. É um termo mais completo, né? E a fluidoterapia, ela para acontecer, a gente tem que reconhecer a emoção que a gente está sentindo. Senão nós não conseguimos fazer esse trabalho. No capítulo 14 da Gênese, vocês vão encontrar lá propriedades dos fluidos, né? Então, como é que uma energia sai de mim e vai para alguém que eu estou atendendo? Ela tem 3 itens básicos, né? É o pensamento, a vontade e o sentimento. Esses 3 itens fazem a movimentação da energia. Nós estamos aqui, a energia está correndo entre nós. Alguns de vocês conseguem perceber isso, outros não, né? Mas independente da gente conseguir perceber ou não essa movimentação, ela está acontecendo, né? E só que de uma forma aleatória. Quando você vai fazer um tratamento fluidoterápico, você está recebendo uma energia dirigida, tá? Então, assim, a pessoa que está aplicando o passe, ela tem que olhar para você e pensar, vou ajudar essa pessoa. E aí ela tem que ter essa vontade de fazer isso, né? Então, a energia começa a fluir. E a qualidade desse fluido vai depender do que eu sinto com relação àquela pessoa. Se eu olho para a pessoa e me compadeço dela, né? E aí eu coloco fluidos de cura para que ela fique boa. Só que se eu olhar para a pessoa e ver ela doente, o fluido que vai sair de mim é um fluido doente. Você percebe? Porque eu estou sentindo doença, eu não estou sentindo cura. Então eu preciso sentir cura para que esse fluido que eu vou doar, ele cure a pessoa. E a mesma coisa que qualquer um de nós pode fazer. Não precisa de curso específico de dar passe. Quando a pessoa vai numa igreja evangélica ou qualquer outra, né, e ela tem esse raciocínio, que às vezes é instintivo da gente. Você está olhando para a pessoa, poxa, a pessoa está triste. Então, se você olhar para a pessoa e só sentir ela triste, ela vai continuar triste. Mas se você olhar para ela e falar, puxa, você precisa ser legal, precisa estar alegre. Você está formando na cabeça
a ideia de alegria. E aí o fluido pega aquela qualidade e vai para a pessoa. Então ajuda ela de alguma forma, não necessariamente, mas a probabilidade é bem grande disso acontecer. Né? A gente vai no hospital e vê o cara doente. Puxa vida, mas como é que eu posso visualizar na minha cabeça? Eu estou vendo o cara tá deitado lá na cama, cheio de agulha, cheio de coisa. Como é que eu vou pensar nele com saúde? É só eu pensar nele fora do hospital. Em casa, saudável. Lembrar das brincadeiras, das conversas, dos papos. Tudo isso vai fazer com que a qualidade do fluido fique boa. Não é por isso que o centro ele faz o curso de passe. Porque a gente tem que estar consciente disso na hora que está fazendo o trabalho. Mas isso não quer dizer que qualquer um de nós possa fazer isso. Qualquer um pode fazer. Porque isso é uma qualidade, uma propriedade do corpo humano. Né? Então, um exemplo disso... E, desculpem, pessoal. Ô, louco. Pronto, cala a boca. Tá. Então, assim, a gente entra no ônibus. Aí você está lá, sentado, daqui a pouco você senta uma pessoa do seu lado. Aí você começa uma dorzinha de barriga, puxa. Aí você pensa, acho que eu comi alguma coisa que não fez bem. Né? Aí daqui a pouco a pessoa senta, vai embora. E a dor de barriga passa. Aí você, poxa, melhorou, tá bom. Não se tocou que você doou energia pro irmão que estava aqui. Porque quando você sentiu a barriga incomodando, o próprio cérebro emite energia para que essa situação passe. E aí o que acontece? O campo de energia que eu tenho em torno de mim também vai adquirir essa propriedade. E em contato com o campo de energia da pessoa que sentou, vai receber essa condição de melhora. E isso é uma das coisas que a gente utiliza para saber se a pessoa tem mediunidade ou não. Quando a pessoa consegue perceber que aquele incômodo que ela está sentindo não é dela, né? Ela tem mediunidade. Porque ela já... quer dizer, na realidade, vamos corrigir isso. A mediunidade é uma propriedade do corpo físico no estágio em que a gente está. Então, qualquer corpo orgânico do ser humano, ele tem a propriedade da mediunidade. E mediunidade o que é? É a capacidade de perceber o plano espiritual e de se comunicar com ele. Né? Aí o que acontece? Tem pessoas que a mediunidade é tão, vamos dizer assim, pequena, né? Se é que a gente pode usar o termo, que a pessoa simplesmente não consegue perceber nada. E tem pessoas que têm chama de ostensividade, uma mediunidade tão aguçada que ela percebe tudo. Ela vê, ela escuta, ela sente o cheiro, tudo do plano espiritual. Consegue manipular os fluidos, o que tem a mediunidade de efeitos físicos, né? Que aí faz cirurgia espiritual, cura as pessoas, mediunidade de cura, né? Então, essa pessoa, a vida dela não é fácil, não. Até ela conseguir entender o que é que está causando essas percepções. É por isso que é importante fazer um curso básico de espiritismo e um curso de mediunidade, para conseguir perceber e controlar isso dentro de si. Porque aí você, conhecendo, você começa a fechar as torneirinhas, né, vamos dizer assim, os canais de comunicação. Então, assim, você está num ambiente público, a gente consegue
através da capacidade mental, criar um tipo de uma proteção em torno da gente. Então, as pessoas que chegam perto de nós conseguimos perceber o que ela está sentindo, mas não transmitimos energia. Porque às vezes a gente está tão debilitado que qualquer porçãozinho de energia que saia já derruba a gente e põe na cama. Né? E aí, assim, se você tem esse conhecimento, você consegue controlar essa entrada e saída de energia do corpo, e aí você consegue ajudar a pessoa sem se prejudicar. Né? Aí, agora, para isso a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que saber o que está fazendo. Né? A capacidade que a gente tem de se recuperar é fantástica. É fantástica. Né? Tudo depende da vontade que a gente tem de fazer isso. Parece brincadeira falar, né? Mas, às vezes, a doença, ela não vem por uma influência espiritual. Ela vem pelo comportamento interno meu. Né? Então, a gente vem, toma um monte de passe e parece que não resolve nada, ou quando resolve é muito pouquinho. Porque nós mesmos é que estamos barrando isso. Porque a vontade interior de se curar. Porque parece que não, mas a cura, no termo exato da palavra, né? Ela depende da necessidade que eu tenho na minha vida hoje de que essa doença não esteja comigo mais. Às vezes, eu vou contar um caso que aconteceu com a gente, eu com minha esposa. Minha esposa tem problema de coluna desde os 18 anos de idade. E aí nós morávamos em São Paulo, nós conhecemos uma senhora que ela ajudou muito a minha esposa, tirando as dores da coluna dela, né? Ela tinha uma técnica bem diferente lá. Mas aí, como a gente ia sempre lá, a gente acabou ficando amigo dela. E ela tinha um filho. E toda vez que a gente ia lá, o filho só abria a porta do quarto, dava uma olhada, fechava e... Né? Aí um dia ela contou que esse filho tinha uma doença que ele não podia andar nos ambientes, ele tinha que ter um ambiente controlado. Bom, beleza, né? Aí um dia a gente chega lá, ela meio triste, acabunhada. Aí, pô, mas por que a senhora está assim, né? Não, é que faz anos que eu estou rezando para Jesus, para ele curar meu filho. E ele curou. Mas como assim? Ele curou e a senhora está triste? Por quê? Porque agora ele sai, faz bagunça, volta a qualquer hora, só dá problema. Aí eu estou rezando para ele ficar doente de novo. Pô, você entendeu como é que é o negócio? Então, é muito complexo. Quando envolve a emoção, a coisa fica muito complexa. Então, uma das coisas que a gente tem que, em primeiro lugar, é conseguir reconhecer o que está sentindo, para depois fazer alguma coisa. Quando a gente consegue reconhecer o que é que realmente nós estamos sentindo, então a gente consegue ter uma vida mais suave, mais tranquila. Difícil de ficar doente, e quando fica doente, logo já sai dela, porque a gente consegue reconhecer os próprios sentimentos. E aí tem uma palestrante espírita que eu gosto muito demais, chama Anete Guimarães. Ela é fantástica. Ela é do Rio, mas é uma sumidade. É muito, muito bom, é gostoso ver os vídeos dela no YouTube com as palestras. E outro dia eu estava passando assim, tinha um trechinho num grupo do WhatsApp que eu participo, de uma palestra dela que ela estava falando sobre orgulho e vaidade.
Não sei se vocês já viram esse videozinho, mas é muito interessante a diferença entre orgulho e vaidade, né? O orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. Então ele não se importa com o que os outros acham dele, porque eu sou bom, né? O vaidoso não. O vaidoso, ele se importa com o que o outro fala dele. Ele faz de tudo para que as pessoas notem ele. À primeira vista, a gente acha que ele é orgulhoso, mas não é, ele é vaidoso. Dá para perceber como é que a gente troca, né? Então, a gente teria que ler mais e procurar conversar mais sobre emoção, porque é uma das coisas primordiais para a vida da gente, saber o que está sentindo, concretamente. Não é só achar que sinto isso, ou achar que sinto aquilo. É ter consciência do que está dentro do coração. E às vezes isso machuca também, né? Porque às vezes a gente tem que reconhecer a nossa ignorância ainda, né? O quanto a gente ainda pode ser violento sem necessidade, né? Se alguém pisa no calo da gente, a gente não precisa responder como respondíamos enquanto animais, né? A gente pode parar e pensar, né? Por que sinto que fui atacado? Por que aquilo que a pessoa falou para mim ecoou tão fundo no coração? São perguntas que a gente tem que fazer. Não é achar que o outro está agredindo a gente. Se o que as pessoas falam para a gente nos tiram o equilíbrio do humor, é porque em algum canto dentro da gente aquilo reverberou. Por quê? Né? Aí a gente começa a ter um fio de crescer. Não achar que as pessoas estão sempre agredindo a gente, né? Outra coisa que vem junto com isso, né? Que é assim, nós temos essa encarnação hoje, né? Nasci na minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. E aí, muitas vezes eu culpo meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos pelos problemas que eu passo, né? Então, na outra vida, acho que eu fui carrasco dele, por isso que ele faz isso comigo hoje, então eu tenho que pagar. Aí eu fico pensando assim, e aí é uma ideia minha, né? Um pensamento que, assim, se Deus conhece os meus limites, né? Porque Ele conhece o limite de cada um, sabe até onde cada um pode ir. Por que que Ele vai cobrar de mim uma dívida pelo que eu fiz há 10 encarnações atrás? Né? Ou há 400, 500 anos atrás eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Não tenho mais aquelas ideias de 400 anos atrás. Por que que hoje ele vai me cobrar alguma coisa que aconteceu lá atrás? Isso é a primeira coisa, né? Depois, assim, as coisas que nós fizemos lá atrás não tem condições, não tem como a gente mudar. Porque já fez, já está pronto. Então, o que eu tenho que tomar conta é de fazer diferente hoje. Então, não importa o que aconteceu lá atrás. Eu não estou pagando, Deus não está cobrando dívida de mim. Quem está cobrando dívida de mim sou eu mesmo. Né? Porque quando acontece hoje nós somos a somatória de todas as encarnações que a gente já teve. Né? Tudo que a gente fez desde o princípio inteligente lá atrás, que a gente vivenciou no reino mineral e tal, está tudo junto com a gente aqui. Só que a gente não tem quantidade de neurônio suficiente para ter toda essa informação neste cérebro. Quando a gente dorme e vai, não sei, tem alguém aqui que está começando agora no Espiritismo, as primeiras vezes que vem, ou já conhece alguma coisa?
Se é a primeira vez. O que eu vou falar vai soar um pouco estranho para você. Tá? Que é assim, nós temos 3 corpos, né? Um corpo material que é esse de carne, nós temos um corpo intermediário, que é o que a gente chama de perispírito, e tem o espírito. Então, esses 3 é um só. Então, eu sou corpo físico, eu sou perispírito e eu sou espírito, tá? Então, não é o meu espírito, é eu espírito. Bom, então o que acontece? Quando a gente dorme, esse espírito, ele afrouxa os laços que ele tem com o corpo físico. Então, a gente se desloca, o corpo fica na cama lá dormindo direitinho, e aí a gente vai ter consciência do que é uma parte do plano espiritual. Tá? Bom, aí assim, nesse momento, eu consigo ter um vislumbre, veja só, um vislumbre, não é que eu vou saber como é que é, por que é que eu estou passando pelas experiências que eu tenho hoje. Vislumbre. Então eu vou procurar no plano espiritual ajuda para entender como é que eu posso fazer para passar o melhor possível pelas experiências que eu tenho aqui. Entendeu? Então, assim, quando a gente desencarna, então o perispírito sai, corta os laços com o corpo físico não tem mais como ele ser controlado, então ele vira pó, né? Porque existe o corpo físico porque tem eu, espírito, comandando essa estrutura, né? Então estou me alimentando, fazendo circulação e tal, a vida básica do corpo. Quando eu desencarno, esse corpo não tem mais esse controle, então ele desfaz, né? E a gente vê isso quando você tem em hospitais, que você vê pessoas em coma, né? Que o cara está respirando por aparelho, quer dizer, os aparelhos é que estão mantendo a vida do corpo. Muitas vezes não tem nem mais espírito naquele corpo. O que está mantendo o corpo vivo é a circulação do sangue e a alimentação parenteral que está sendo feita lá naquele mecanismo. Desligou, acabou. O corpo não tem mais vida lá, né? Então, antigamente, achava-se que quando o coração parava de bater, a pessoa estava morta. Hoje não. Hoje o que se sabe é que mesmo com o coração parado, a pessoa ainda está viva. Porque ela é só considerada morta quando não tem atividade cerebral. Que o cérebro é que comanda o funcionamento do corpo. Então, quando a gente desencarna que há esse corte da ligação do perispírito com o corpo morreu. O corpo morreu. A gente não. A gente desencarnou. Nem sempre. Né? Às vezes a gente só morre. Porque às vezes o corpo morre, mas a gente continua aqui achando que ainda está vivo. Né? Então, isso é outra coisa. É a conversa para outra hora. Mas assim, quando a gente está no plano espiritual sem a ligação com o corpo físico, aí a gente tem uma vivência mais, vamos dizer, sólida, mais completa do que é o plano espiritual. Então, nesse momento é que a gente vai começar a rever tudo que a gente fez durante a encarnação, qual foi o aproveitamento que a gente teve, qual foi os pontos em que a gente piorou em vez de melhorar. Tudo isso é feito depois que a gente desencarna. Aí é que a gente vai saber se evoluiu um pouco ou se ficou na mesma. A gente nunca retrograda. Né? 5 minutos? Bom, tá bom. Tá vendo? Eu já ia... Se você não chega aí, ia embora. Então, é assim... A ótica espírita da evolução do homem, né, da espécie humana, é bem por aí. Quer dizer, os próximos estágios, né, a gente está no estágio de ainda ter um corpo físico, mas vai chegar um momento da nossa evolução que a gente não vai mais precisar desse corpo físico. Porque a necessidade da gente ter esse corpo é para a gente conseguir absorver informação.
Tá? Como é que eu, espírito, absorvo informação? Pelos órgãos dos sentidos. Né? Então eu enxergo, eu sinto, tenho tato, né? Isso traz informação de como está a minha vida. E aí essa informação chegou no corpo físico, passa para o perispírito e do perispírito vai para o espírito. E aí ele reconhece que está doente, que está sofrendo, que isso, que aquilo. Isso enquanto a gente está acordado. Quando a gente dorme, aí eu, espírito, já entendo isso de uma forma diferente. Tá? Acho que é isso aí, né? Basicamente, a visão espírita da evolução da espécie humana é isso, né? E aí o próximo estágio é a gente não precisar mais do corpo, porque você já tem conhecimento suficiente para não precisar mais dele. Mas isso vai demorar um bocado de ano ainda. Que, ó, a evolução dos mundos, né? A gente tem os mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração e mundos puros, não é isso? Superiores. Então, nós estamos no mundo de expiação e prova. Quer dizer, a gente mal saiu do mundo primitivo. Daqui, o próximo estágio é mundo de regeneração, que é nós estamos já no limiar de passar para essa situação, né? Só que ela é demorada um pouco, não é assim, do dia para a noite acontece. É aos poucos. É por isso que a gente vê um bocado de eventos climáticos e o descontrole social, um monte de coisa está acontecendo por causa dessa transição planetária. É isso que também é assunto para outra. Isso, tem pano para manga aí que não acaba mais. Tá bom? Nós agradece pela oportunidade. Não dá para palma. Assim, beleza? Bom tratamento para todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós.